Pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós vamos começar com as nossas aulas de apadrinhamento médico. Nós vamos expor com vocês aqui todo o conteúdo que a gente ministra na disciplina de endocrinologia no terceiro ano da faculdade, e nós vamos fazer algumas aulas extras também com alguns temas do interesse de vocês. Então, a primeira aula de agora, nós vamos mostrar para vocês como que funciona o eixo hormonal, como que hipófise, hipotálamo e glândulas-alvo se comunicam. Confira na nossa aula de hoje. Bom, essa é a nossa primeira aula. É a aula que nós vamos mostrar para vocês como é que funciona o eixo hormonal. Tá? Então, em primeiro lugar, vamos começar definindo o que é um hormônio. A gente ouve sempre o pessoal falando assim, os meus hormônios estão alterados, meus hormônios isso, aquilo. Mas o que é um hormônio, gente? Então, inicialmente, um hormônio é uma substância química específica fabricada pelo sistema endócrino, né? Então, aqui nós já temos uma outra definição. Sistema endócrino é o sistema capaz de produzir hormônios. Ou então por neurônios que são altamente especializados, eu chamo então de neurohormônios ou neurotransmissores. Essas substâncias químicas, elas são secretadas em quantidades muito pequenas da corrente sanguínea, em outros fluidos corporais, podem ser produzidas por um órgão ou em determinadas células do mesmo. Por exemplo, eu tenho lá um órgão chamado pâncreas, e eu tenho lá as células beta do pâncreas, que produzem insulina, tenho as células alfa que produzem glucagon, ou tenho, por exemplo, um órgão especializado em produzir somente um tipo de hormônio, por exemplo, tireoide, produz hormônio tireoidiano, são dois, né, T3 e T4, mas prioritariamente T4. E a função dos hormônios, então, é exercer uma ação reguladora, que pode ser indutora, uma ação positiva, ou inibidora, uma ação negativa, em outros órgãos ou outras regiões do corpo. Então, esta é a definição do que é um hormônio, tá? E aí, para eu produzir os meus hormônios, eu preciso de um sistema hormonal. Então, esse sistema hormonal é composto, então, pelas glândulas endócrinas, que são produtoras dos hormônios. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a tireoide. Esse termo produção de calor, né, é uma tradução literal do inglês termogênese, né, que seria geração de calor ou o próprio metabolismo, a queima de caloria. Então, existem termos que do inglês eles não vêm muito bem traduzidos para o português, né? Então, ele promove também o crescimento dos ossos. É um hormônio metabólico, né? Eu tenho aí as paratireoides, como o próprio nome diz, paratireoides estão ao lado da minha tireoide, que faz manutenção então dos níveis de cálcio. Elas produzem o PTH, o paratormônio. Eu tenho as suprarrenais, que influenciam o metabolismo, né? E também são aquelas que respondem a estímulos de medo ou de estresse. O pâncreas, que produz insulina, glucagon e mais alguns hormônios, controla nível de glicose no sangue. Os ovários, nas mulheres, testículo nos homens, então, que são os hormônios, aí sim, que determinam características sexuais secundárias. E eu tenho aí a hipófise e o hipotálamo, que são, então, os dois órgãos que controlam tudo isso. Então, o hipotálamo é, vamos dizer assim, o CPU, né, a caixa preta. E a hipófise é a glândula mestra, a glândula mãe, ou a pituitária, que interfere e controla o funcionamento de todas as outras glândulas. Então, eu tenho aqui uma reprodução, né, do sistema endócrino masculino e aqui ao lado dele do sistema endócrino feminino. Muito bem, e aí eu tenho aqui a glândula, qual hormônio que essa glândula produz, quais são os órgãos, lembra que eu falei para vocês que eles produzem os hormônios que vão agir em órgãos, né, principais, e qual a função. Então lá em cima eu tenho o hipotálamo que controla tudo e ele age principalmente sobre a hipófise. A hipófise, por sua vez, ela produz os hormônios hipofisários que vão agir sobre todas as glândulas do meu corpo. A tireoide, então, ela produz os hormônios tireoidianos, T4, T3 e calcitonina. E ela tem, então, como função regular crescimento, desenvolvimento, termogênese. Suprarrenais, né? Eu tenho aqui os corticoides, os glicocorticoides, que estão então no córtex da suprarrenal. Eu tenho aqui a adrenalina, que é produzida pela medula da suprarrenal. O pâncreas, com a insulina e o glucagon, controla níveis de glicose. Os testículos produzindo testosterona e os ovários produzindo então o estrogênio, progesterona. Então, este é o meu sistema hormonal. Essas são as minhas glândulas endócrinas, gente. E eu preciso ter uma comunicação, né? Como é que esse sistema vai trabalhar desacoplado, né? Então, deve haver um sistema de acoplamento, de sinalização, de comunicação. Então, ela é feita por via química
via os hormônios, né? Somente determinadas células, chamadas então células-alvo ou células efetoras, então elas podem receber esse sinal que um hormônio transmite. Então, sempre que eu falo isso no consultório, é muito comum, né? Olha, o seu hormônio tireoidiano está alterado, nós precisamos repor. Doutor, mas olha, eu tenho histórico na minha família de câncer de mama, eu não posso repor. Então, hormônios são estruturas químicas que são extremamente específicas, né? Então, eu tenho aqui um hormônio A, que é o triângulo verdinho aqui, e ele age somente sobre um receptor para esse hormônio A. Eu tenho aqui um outro hormônio, que é um hormônio B, e ele age somente sobre receptores daquele hormônio B. Então, geralmente não existe reação cruzada. Hormônios são substâncias químicas extremamente específicas e para fazer efeito na célula, ele tem que ter o receptor para aquele hormônio naquela célula, tá? Então, por isso que eu uso esse termo hormônio genericamente, mas são substâncias químicas extremamente especializadas que fazem efeito nas células-alvo, tá bom? Então, a hipófise e o hipotálamo regulam os níveis dos hormônios do sangue. Quando esses hormônios têm excesso, ele inibe as glândulas e eu chamo este mecanismo de feedback ou de retroalimentação. Isso é muito importante, principalmente quando eu tenho atletas de academia aí, olha, eu vou usar uma testosterona ou vou repor um hormônio sem ter necessidade. Sempre que eu reponho um hormônio, o meu hipotálamo pensa que eu produzi aquele hormônio a mais e ele inibe a minha hipófise e por isso a minha hipófise inibe a glândula que está produzindo. Então, por exemplo, fiz o uso de uma testosterona externa. O meu hipotálamo percebe algo diferente, inibe a ativação da hipófise e, por sua vez, a hipófise desliga o testículo que tem aqui embaixo. Isso é um mecanismo de feedback negativo, tá bem? E eu tenho uma situação que eu chamo de arco reflexo, né? Ele está integrado ao meu sistema endócrino. Então aqui colocamos uma historinha aqui de um indivíduo que foi pego na série da faculdade ali, né? E aí, a partir do momento que o cara, perdeu, o que acontece? O meu cérebro percebe uma situação de emergência, ele gera uma série de ações, né? A minha suprarrenal imediatamente esguicha 1 litro de adrenalina. Essa adrenalina faz, então, as fibras musculares contrair, corre. O coração bater mais rapidamente, velho, você vai ter que correr, eu já vou bombear mais sangue para você. A glicose liberada do fígado, olha, velho, você vai precisar de glicose para correr. O pulmão já, olha, vou precisar oxigenar melhor o sangue para correr. O intestino contrai, porque nesse momento você não precisa de sangue nenhum para fazer digestão. E a pupila dilata, que é para você enxergar, para você poder correr melhor. Então veja como que a gente mostra isso aqui isoladamente, mas existe uma integração do meu organismo no sistema de fazer esse sistema endócrino funcionar ao meu favor sempre, tá? Bom, a situação de equilíbrio hormonal a gente chama de homeostase. Muitas vezes eu tenho um rompimento dessa homeostase e aí eu tenho as doenças hormonais. Então, tanto por excesso como por carência, eu posso então ter as doenças endócrinas. Então aqui, por exemplo, estou falando de um hormônio que é o GH, que é o hormônio de crescimento. Então, quando eu tenho hiperfunção, por exemplo, um tumor hipofisário produtor de GH, eu tenho então a acromegalia, né, que é uma situação acromegalos, né, crescimento da extremidade. Né? Então, eu tenho essa doença que é a acromegalia. E por outro lado, quando eu tenho hipofunção, eu tenho aqui, por exemplo, o nanismo, né? Um adulto aqui com tamanho de criança, porque a minha glândula não funcionou direito. Então o que eu quero, na verdade, é um equilíbrio entre o sistema hormonal. Por isso que esse sistema hormonal ele é integrado e é controlado por mecanismos de feedback. Quem controla toda essa situação é um pedaço do nosso cérebro chamado hipotálamo, é uma área pequena no sistema nervoso central. Dada a sua importância, a natureza colocou ele bem no centro do cérebro, protegido pela calota craniana, protegido por toda a massa encefálica ao redor dele, porque esta região é extremamente vital. Lesionou o hipotálamo, é incompatível com a vida. Então, o hipotálamo, ele é responsável por comando da endocrinologia e ele também age sobre o metabolismo em geral, sono, vigília, fome, sede, entre outras. E é aqui, gente, que existe a integração entre o sistema límbico, que é o sistema das emoções, e o sistema endócrino. Então, é nessa porção do cérebro que as nossas emoções se transformam em substâncias químicas ou hormônios. Por isso que a gente fala sempre dessa integração entre a endocrinologia e as emoções, tá? Então, aqui eu tenho, né, toda a massa encefálica, aqui em cima eu tenho o tálamo, eu tenho a amígdala cerebelar, eu tenho o hipocampo, e este pedacinho aqui é o hipotálamo, está bem no meio de toda essa estrutura aqui, porque esse pedaço aqui é vital para o funcionamento do nosso organismo, tá? E este hipotálamo, ele tem uma divisão funcional.
Então eu tenho núcleos hipotalâmicos, eu tenho lâminas, eu tenho aqui outras estruturas anatômicas que se relacionam com o hipotálamo. E hoje em dia, cada porção desse pequeno pedaço do cérebro que é o hipotálamo, do sistema nervoso central que é o hipotálamo, tem uma função específica. Alguns controlam fome e saciedade, gasto energético, sono vigília. Então a neurociência ela tem avançado muito nesse processo de conhecer o que cada porção do hipotálamo faz. Tá bem? E para comandar isso daqui, eu tenho um eixo hipotálamo hipofisário e depois posteriormente hipófise e glândulas-alvo. Nessa aula de hoje nós vamos nos ater aqui ao hipotálamo hipófise, né? Então, este hipotálamo, ele se controla com a hipófise, ele se comunica, perdão, com a hipófise, que é a pituitária, através então de vasos e nervos, tá? Então, esse eixo hipotálamo hipofisário, ele tem a finalidade de integrar, então, de conduzir certas substâncias do hipotálamo para a hipófise, né? Para controlar a hipófise e, por sua vez, a hipófise controlar todas as demais glândulas do nosso corpo. Então, quando essas substâncias elas começaram a ser descritas, elas eram desconhecidas a natureza química. Então, elas foram chamadas inicialmente de releasing factor, né? Que fator de liberação. E elas tinham como finalidade estimular, então, a hipófise anterior, que é a adenohipófise. Hoje nós sabemos que são hormônios, então a gente, em vez de chamar de releasing factor, a gente chama de releasing hormone, ou fator de inibição, inhibiting hormone, tá bom? Dependendo se ela tem efeito estimulatório ou inibitório. Então, os hormônios controladores da hipófise são uma forma especial de integrar, então, o sistema nervoso e o sistema endócrino, dando origem, então, àquilo que a gente chama de neuroendocrinologia. Então, veja que à medida que nós vamos progredindo aqui na nossa aula, nós vamos entendendo, né, a descrição de uma série de termos que a gente vê tanto na mídia leiga e como nós vemos nas nossas aulas, então, da faculdade. Então, aqui mostrando anatomicamente um pouco mais ampliado o hipotálamo, a hipófise, e eu tenho aqui tanto sistemas vasculares como sistemas nervosos que comunicam, então, o hipotálamo com a hipófise, fazendo, então, aquilo que eu chamo de eixo hipotálamo hipofisário. Pessoal, então essa foi a primeira parte do vídeo. Nós vamos dividir o vídeo em dois para não ficar muito enjoativo, tá? Acompanhem conosco, então, na sequência, a segunda parte de hoje.